O sionismo propunha o quê? Não propunha enfrentar o antissemitismo. Não propunha derrubar as raízes do antissemitismo. Propunha uma fuga dos judeus para um território qualquer, no qual eles pudessem construir um Estado de supremacia étnica judaica. E manter a religião, né? Claro, a religião não estava em questão em nenhuma das duas soluções. Não precisava, então a ideia era essa. Sim. Ter ali um território onde aqui eu pratico o que eu quero, do jeito que eu quero e pronto. Isso. Eu tenho uma pergunta. E você tem, só para concluir essa parte, desculpa, Raul, e você tem ao longo da história, desde o século XIX, uma lista de momentos de colaboração entre o sionismo e o antissemitismo. Incluindo durante o nazismo. Por quê? Porque o antissemitismo abastecia o sionismo com aquilo que o sionismo mais precisava, que eram imigrantes. Sim. Imagina, se a vida para os judeus fosse tranquila na Rússia e na Polônia... Sim, não tinha porquê. Por que eles iriam para a Palestina? Para terra própria, ter terra claro, própria. Então, você tem nos diários do Theodor Herzl, que é o fundador do sionismo, você tem momentos em que ele confessa que tinha uma boa relação com o ministro do interior da Rússia tsarista, que era quem organizava os pogroms contra os judeus, porque ele dialogava para dizer, olha, em vez de vocês matarem os judeus, expulsem eles para a Palestina. Uhum. Entendi. É bem complicado porque muita gente critica, principalmente porque você é judeu. Ó, partir aqui. Oba, chocolate amargo já pode, isso aí não é problema. Porque você é judeu justamente... Fica à vontade. Falou. E é contra. Difícil isso, não? Não tem problema, depois a gente limpa. Fui atrapalhado aqui. Como é que você consegue defender isso sendo judeu? Olha, eu venho de uma família judaica antisionista de várias gerações. Meus avós paternos e maternos também eram antisionistas. E eles foram, meu avô paterno e meu pai, foram lideranças judaicas, lideranças da comunidade judaica e lideranças antisionistas. A escola em que eu estudei era uma escola judaica antisionista, o Sholem Aleichem. Eu fiz da pré-escola ao fim do que hoje se chama ensino aqui em fundamental. São Paulo? Em São Paulo. Ela não existe mais essa escola. A colônia de férias que eu frequentava na minha juventude, que era Kinderland, no Rio de Janeiro, era uma colônia de férias judaica antisionista. E havia várias instituições da coletividade judaica que eram antisionistas. Antisionista quer dizer contrários a esta corrente político-ideológica que levou à fundação do Estado de Israel. Evidentemente que eu não quero a destruição dos judeus. Seria estapafúrdio, seria uma loucura. Até porque boa parte da minha família foi dizimada no Holocausto. As irmãs da minha avó, primos, primas, foram assassinados no Holocausto, por parte de mãe e por parte de pai. Então, não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é sobre o Estado de Israel, sobre o regime sionista, mais especificamente. O regime sionista, ele é muito semelhante ao regime de apartheid que existiu na África do Sul até os anos 90. Ele é um regime teocrático, militarizado, racista e colonial. Ele é um regime no qual os judeus, especialmente os judeus europeus, e os Ashkenazi, judeus brancos que nem eu, têm privilégios, é um verdadeiro show de Truman para os judeus Ashkenazi. Mas é uma sociedade que distribui direitos de forma segregada para os judeus, para os árabes israelenses, que são os palestinos que continuaram a viver nas fronteiras israelenses depois de 48, e mais ainda para os palestinos dos territórios ocupados, porque esses não têm direito nenhum, só têm o direito à morte, como a gente está vendo. Então eu quero o fim do regime sionista, como eu quis o fim do regime do apartheid, e como meus avós quiseram o fim do regime nazista. Mas isso não vai significar não ter mais o Estado de Israel? Isso vai significar que o Estado de Israel, como existe hoje, não existirá mais. Se o meu ponto de vista... E aonde vai ser o país? Por que os judeus têm que ter um país próprio? Ué, porque tudo que você me explicou, inclusive... Eles não são uma nacionalidade. Não, entendi. E você, inclusive, falou... Eles não podem viver junto com os palestinos no mesmo país como viviam antes. Pois então não haverá a nacionalidade judia.
Claro, porque judeu não é nacionalidade. Por isso, a não, nacionalidade é israelense. Israelense. Não judia. Mas israelenses Sim, não são hoje só em dia judeus. israelense. Israel, claro. Não, mas os israelenses não são só judeus. 21% da população de Israel é de árabes israelenses. Não são judeus Não praticamente. são judeus. Não seja, são judeus nem étnicos, nem religiosos. Não são judeus. São árabes muçulmanos. Porque eu não tenho essa percepção. Veja, eu tenho a percepção de que quem é judeu de Israel, a não ser que nasceu lá, pratica outra religião, mas Mais não, de metade tecnicamente eu sou dos judeus judeu. do mundo vivem fora de Israel, além do mais.